Fala guys, Oliver aqui. Nesse vídeo eu vou te contar 5 coisas que eu gostaria muito de saber antes de vir aqui para os Estados Unidos, porque talvez isso possa te ajudar na sua vinda para cá. Antes de eu começar esse vídeo, eu queria mostrar para vocês que a gente teve hoje é 31 de outubro de 2020, nós estamos aqui nos Estados Unidos tendo a celebração do feriado de Halloween. Quer dizer, eu não tô celebrando isso, mas a galera tá celebrando o feriado do Halloween. E hoje foi o dia que nós tivemos a primeira neve do ano. Olha só como que ficou. Isso não é comum, o pessoal aqui nunca espera neve para outubro, normalmente eles esperam para no mínimo novembro, sendo que nos 3 anos que eu estou aqui, eu nunca vi, por exemplo, neve em outubro. Essa aqui foi a minha primeira vez, e normalmente é lá para dezembro que neva a primeira vez. Eu lembro que ano passado, se não me engano, a primeira neve aconteceu no dia do Natal. Enfim, esse ano aqui foi tudo diferente. Nós estamos em 31 de outubro e nós tivemos neve. Olha só, pessoal, quando eu vim pra cá, eu não tinha a intenção de ficar aqui por muito tempo. Então a minha perspectiva, quando eu fazia as minhas pesquisas, era uma perspectiva pautada em alguém que vai ficar temporariamente aqui. Eu sei que muitos de vocês querem vir pra ficar. Então assim, uma coisa que eu gostaria muito que tivesse sido diferente é que eu tivesse a oportunidade que você tá tendo hoje. Se você quer vir já com a intenção de ficar aqui nos Estados Unidos, de ter a oportunidade de saber essas coisas que eu vou te contar hoje. Eu gostaria muito de poder voltar no passado e saber que eu iria querer ficar aqui. E cara, você que não sabe se vai querer ficar aqui, eu posso te adiantar. Muito provavelmente você vai querer ficar aqui. Então presta atenção nesse vídeo, porque essas são 5 coisas que eu gostaria muito de saber antes de vir para os Estados Unidos. Quer começar sua vida na América se qualificando através do visto de estudante? Então você precisa entrar agora no site da Nublu e preencher gratuitamente a sua análise de perfil. Somos uma equipe especializada em planejamento de intercâmbio e aprovação do visto F1. Aumente suas chances de ser aprovado com o time da Nublu. Os links estão aqui na descrição. Então a primeira coisa que eu posso dizer para vocês não é tão fácil assim se relacionar com americanos. Muitas pessoas pensam que ao virem para cá eles vão fazer muitos amigos americanos e que vai ser a coisa mais simples do mundo. Mas se você não tem um inglês fluente desde quando você chega aqui e você não emerge mesmo numa comunidade americana, que não é o caso da maioria das pessoas que eu conheço, por exemplo, que moram aqui em Massachusetts, elas estão rodeadas por brasileiros. Cara, quando você tá rodeado por brasileiro, não é tão fácil assim você se transformar em amigos de americanos, porque chegando aqui você vai perceber que eles têm costumes completamente diferentes dos nossos, e muitas vezes isso acaba afastando um pouco a gente, e nós acabamos mesmo não nos esforçando tanto assim para ser amigos de americanos, já que nós estamos completos no nosso ciclo social com brasileiros ou até pessoas de outros países. E por que eu trabalho com brasileiros? Porque os meus melhores amigos aqui são brasileiros, porque minha esposa é brasileira, enfim, meus vizinhos são brasileiros. Fica muito complexo de fazer amizade aí com americanos. Isso dificulta bastante você se aproximar e ficar por dentro mesmo da cultura de um americano. Eu acho que é importante você saber isso. Inclusive, nesse final de semana, eu mostrei no meu Instagram que eu estava com um americano, o Dr. Sam. Ele veio do Texas visitar o irmão dele em Massachusetts, e ele foi uma das pessoas que a gente conheceu e fez uma amizade virtual, porque nós tivemos aulas online com ele. Isso facilitou um pouco a aproximação. Ele, como trabalha com imigrantes, ensina imigrantes, tem um comportamento um pouquinho diferente do americano, que normalmente não está muito interessado em saber da sua vida, em conhecer sua história. Ele não é muito curioso com as coisas que são de fora. Ele acabou se abrindo pra gente, veio para Massachusetts visitar o irmão dele, e nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente esse final de semana. Inclusive, como eu falei para vocês, mostrei lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, @sigaoliver, você perde momentos como esse, então me segue lá. Ligado a esse ponto, eu também gostaria de saber, antes de vir para cá, que o fato de estar nos Estados Unidos não significa que você vai aprender inglês, tá? Muitas pessoas pensam que só por estarem aqui elas vão aprender inglês, mas isso não é verdade. É muito diferente você estar nos Estados Unidos de você estar imerso em uma comunidade americana nos Estados Unidos. E o inglês está muito relacionado com a imersão, não apenas na língua, mas também na cultura, nos costumes. E se você não faz isso, dificilmente você vai aprender inglês. Tanto é que eu conheço pessoas aqui que há 20 anos moram nos Estados Unidos e não falam nada de inglês. E aí, de novo, eu consegui evoluir bastante o meu inglês, porque eu fui para a escola aqui, vocês sabem disso, a BIA me ajudou demais, e eu também me esforcei estudando em casa. Então isso me ajudou bastante, mas eu não considero que o meu inglês é bom o suficiente considerando o tempo que eu estou aqui. Mas eu consigo me virar. Mas por favor, não pense que você vai aprender inglês só porque você está nos Estados Unidos, porque isso não vai acontecer. Se você não se esforçar, cara, você não vai aprender inglês. Uma outra coisa que eu acho que é uma das mais importantes que eu poderia dizer para vocês nesse vídeo, que eu gostaria muito de saber antes de vir para cá, é que mudar seu status aqui nos Estados Unidos não te permite sair do país. Muitos de vocês sabem que eu vim para cá, decidi ficar aqui mais tempo e apliquei aí
para o visto de estudante. E isso me prendeu nos Estados Unidos e me prejudicou em vários aspectos. Eu perdi oportunidades de negócio, eu perdi muita coisa fora dos Estados Unidos porque eu não podia sair do país e retornar com aquele mesmo status que eu tava. Então, se eu soubesse isso antes, eu provavelmente teria já vindo com o visto F1. Se eu soubesse que eu queria aprender inglês, se eu fosse descobrir, como vocês já viram nos meus vídeos anteriores, que eu não falava nada de inglês aqui nos Estados Unidos e iria querer aprender, eu teria feito diferente, eu teria vindo com o visto F1, ao invés de vir com o visto B2 e ter mudado aqui. Isso impacta em muitas coisas futuras. Quando você pensa no curto prazo, parece até interessante essa opção de vir para cá com o seu visto de turista, porque eu sei que muitas pessoas vêm para cá já com a intenção de mudar seu status. Embora isso não tenha sido o meu caso, eu acabei decidindo estudar inglês quando eu estava aqui. O processo de mudança de status de turista para estudante demorou pra caramba. Eu fiquei um tempão sem poder estudar a carga full time da escola e isso me atrapalhou muito. Eu tenho certeza que se eu tivesse vindo com o visto F1, a minha progressão aqui nos Estados Unidos teria sido completamente diferente. Então você que está aí no Brasil pensando em vir para os Estados Unidos, como eu sei que muita gente tem essa intenção de vir com o visto B2, se eu pudesse te dar um conselho aqui, cara, seria esse. Se você tem perfil, cara, se você tem já grana para você pedir o seu visto de estudante, não faça essa besteira de vir para cá com o seu visto de turista e trocar o seu status, porque fatalmente você vai se arrepender em algum momento. Olha só, a quarta coisa que eu gostaria de saber antes de vir para cá é que a saúde é absurdamente cara, é simplesmente ridículo, não faz nenhum sentido. E para mim esse é um dos maiores defeitos dos Estados Unidos, essa relação esquisita que o mercado privado de saúde tem com os órgãos públicos aqui nos Estados Unidos, que na minha opinião é o grande fator determinante para que a saúde seja tão cara aqui. É uma coisa assim que estraga demais esse país. Então eu gostaria muito de saber antes de vir para cá que é caro demais. Por isso dentro do meu curso eu falo para vocês já virem com um seguro de viagem. Eu deixo lá links inclusive para você cotar isso, porque quando você vem com um seguro de viagem de fora dos Estados Unidos, você pode em algumas companhias renovar esse seguro por até 2 anos. Isso já é uma grande coisa assim para você, enfim, se precisar usar aí na emergência, não ter custo com o hospital, porque cara, tem amigos meus aqui que já tiveram problemas, por exemplo, problema no rim, pedras nos rins, e foram pro hospital, receberam uma medicação, ficaram algumas horas, receberam orientação do médico e saíram de lá com uma conta de $9.000. É como eu disse, é simplesmente insano, não faz o menor sentido, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Então aqui, cara, as pessoas evitam ao máximo terem que ir pro hospital, e se elas realmente tiverem que ir, elas estarão à mercê de algumas poucas opções, que é, ou você vai ter que pagar do seu bolso esse dinheiro, ou usar de repente o seu seguro, caso você tenha, porque a maioria das pessoas não tem, ou você vai ter que aplicar para algum programa público, por exemplo, e ter a conta do seu hospital paga pelo próprio governo, o que lá na frente pode se tornar um problema para você, se você tiver o plano de se tornar um residente permanente. O Public Charge, que é uma regra recente que saiu a respeito da imigração, por exemplo, é uma clara demonstração de que o governo não quer que pessoas venham para os Estados Unidos para serem, digamos, peso para o governo americano. Eles não querem pessoas vindo aqui para drenarem ou usarem recursos públicos que são direcionados, por exemplo, para cidadãos americanos e residentes permanentes. Então a escolha de usar recursos públicos aqui, ela tem que vir, cara, com bastante cuidado, porque isso pode inclusive te prejudicar quando você for aplicar para sua residência permanente aqui. Por isso, ouve aí o tio Oliver e faça o seu seguro de saúde antes de vir para cá. E olha só, a quinta coisa que eu gostaria muito de saber antes de vir para cá é que, dependendo do visto que você esteja aqui nos Estados Unidos, você pode se tornar um residente fiscal. O que significa isso? Por mais que você não seja um residente permanente no país, existe uma regra para a contagem dos dias que você está presente aqui nos Estados Unidos, dependendo de qual visto você estiver, que pode te caracterizar como um residente fiscal. Isso significa que você vai dever impostos ao governo americano. Muita gente não sabe disso, mas, por exemplo, quando você vem com visto de turista aqui, se você for enquadrado dentro dessa regra de residência fiscal, não tem jeito, meu amigão. Por mais que você não possa trabalhar aqui legalmente, você é obrigado a pagar impostos. Essa contagem de tempo de presença fiscal aqui nos Estados Unidos, ela dá para você fazer sozinho, mas é um pouco complexo, então eu até oriento você a procurar um contador para fazer isso para você. Mas basicamente eles vão considerar o total do ano presente, 1/3 do ano anterior e 1/6 do ano bi-anterior para constatar se você ficou aqui 183 dias e é um residente fiscal ou não. A regra não é simples assim, eu posso inclusive ter falado alguma besteira aqui, então não confie nisso que eu estou dizendo, procure sempre um profissional para te ajudar com isso. Mas basicamente, se você se tornar um residente fiscal, você tem não apenas que pagar impostos do que você gera aqui nos Estados Unidos, mas também daquilo que você gera fora dos Estados Unidos. Portanto, se você, como eu, tem empresas em outros países, você estará sujeito a pagar impostos 2 vezes ou 3 vezes, dependendo de quantos países você está presente, principalmente se você tiver negócios no Brasil, porque o Brasil não tem aí um acordo tributário com os Estados Unidos. O que significa que, sendo um residente fiscal no Brasil e um residente fiscal nos Estados Unidos, o dinheiro que você ganha aqui você paga impostos lá, e o dinheiro que você ganha lá você paga impostos aqui. Eu sei
que isso é uma loucura, não faz o mínimo sentido você pagar impostos para 2 governos. Mas isso é uma coisa que as pessoas não estão preocupadas em uma coisa que ninguém nem sequer sabe. Eu falo sobre isso no meu curso, mas o ponto mais importante aqui é você saber que se você vier para cá com a intenção de migrar, em algum momento você demonstrar essa intenção de se tornar um residente permanente, você fatalmente vai cair nessa regrinha aí, dessa dupla necessidade de pagamentos de impostos. Então toma bastante cuidado com isso, porque se você tiver intenção de ter o seu green card, você vai ter que fazer aí um plano muito bem elaborado com profissionais que possam te ajudar a, cara, mitigar as chances de você gastar muito dinheiro com 2 governos diferentes e você criar aí um planejamento de elisão fiscal para diminuir as chances de você perder sua grana. E sério, cara, você não quer ter problema com o IRS, que é o órgão que fiscaliza as questões tributárias aqui nos Estados Unidos, o órgão que recebe os seus impostos. Uma coisa que é legal você saber é que quando você está com status de estudante ou vem com visto F1, você não tem problema com essas regras, porque o estudante tem isenção desse teste de presença fiscal aqui nos Estados Unidos. Olha só, como uma dica bônus que eu poderia dar para vocês aí, uma coisa que eu também gostaria muito que eu soubesse antes de vir para cá, se eu tivesse a consciência de que eu iria vir com a intenção de me tornar um residente permanente, não existe caminho fácil, não existe caminho simples, não existe caminho rápido quando você fala de sair do Brasil, morar nos Estados Unidos e viver aqui legalmente para você poder trabalhar, pagar seus impostos, fazer as coisas aí como uma pessoa normal faria aqui nos Estados Unidos. E como eu sei que a maioria de vocês vem para cá com a intenção de conseguirem se legalizar, conseguirem um documento para vocês serem residentes permanentes, eu preciso reforçar essa informação para você e eu acho que eu já venho fazendo esse trabalho de dizer para você que não é simples, de dizer para você que não é fácil. Dentro do meu curso eu deixo lá muito claro que não é simples, não é fácil, mas é possível. Então se você entender que apesar de ser muito difícil, é possível, que muitas pessoas conseguiram, você consegue percorrer esse caminho com uma perspectiva diferente, fazendo o seu próprio caminho acontecer e construindo aí a sua trilha até o seu green card de maneira muito mais simples, mas sabendo que, cara, nunca vai ser fácil. É uma quantidade de energia gigante que você vai gastar, uma quantidade de esforço, de, cara, sofrimento, de, poxa, é muita coisa, é um desgaste psicológico gigante e pode ter certeza que se você aceitar esse desafio de se tornar um residente permanente aqui, você vai acabar aí enfrentando todas essas dificuldades que as pessoas que buscam esse grande benefício de ser membro de um país tão incrível quanto é os Estados Unidos passam. Então, se você está interessado em fazer isso, tenha essa consciência, tente relembrar todas essas informações que eu te passei, venha consciente disso, porque assim você consegue alinhar suas expectativas, fica tudo muito mais fácil. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário também para eu saber o que você achou, me segue no Instagram, no @sigaoliver, links importantes na descrição, se precisar da minha ajuda, da ajuda da minha empresa para você vir para cá e estudar e fazer o seu intercâmbio, construir a sua vida aí de uma maneira diferente, se qualificando, conte com a gente, site da Nublu tá aqui embaixo, tamo junto, é nóis e fui!